Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para acompanhar o desenvolvimento das lavouras de soja lá no Paraguai. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Eno Michels, ele que é presidente da APS, a Associação dos Produtores de Soja, Oleaginosas e Cereais do Paraguai, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Eno, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, audiência Notícias Agrícolas. Estou aqui na sede da fazenda, estava mexendo no trator e tinha me esquecido que tínhamos falado que ia me ligar essa hora, mas vamos falar assim mesmo, com suor na cara e trabalhando e falando. Eno, da última vez que a gente conversou, os trabalhos de plantio aí no Paraguai estavam ainda bastante no início, dificuldades com falta de chuvas. Como é que foi esse restante de semeadura, de plantio para o produtor paraguaio? Tivemos uma chuva boa dia 15 de outubro e dia 16 de outubro iniciou os plantios. E quem plantou áreas pequenas plantou naquela chuva e dia 26 de outubro deu uma chuva bem boa, coisa de 60, 80 milímetros, deu para o pessoal continuar o plantio. Então, até início de novembro, estavam quase todas as áreas plantadas. E aí, de lá para cá, como é que tem sido o desenvolvimento? Esses meses aí, novembro, dezembro, esse comecinho de janeiro, tem tido chuva suficiente para desenvolver essas lavouras? Sim, tivemos chuvas regulares, não tem faltado chuva. E as lavouras estão muito bem instaladas na região Alto Paraná Norte, Canindeyú, São Pedro. Tivemos um pouco de problema na região Itapúa Sul. E aí, Eno, diante desse cenário, como é que fica as perspectivas de produção, de produtividade, seguem sendo elevadas por aí? Então, a perspectiva é que nessa região tenhamos uma boa produção. Não vamos chegar, quem sabe, aos 10 milhões de toneladas da produção nacional por causa da região de Itapúa, mas se acredita que 9 milhões de toneladas, 9 milhões e meio, seguramente vamos chegar. E aí, Eno, quando é que devem acontecer os trabalhos de colheita aí no país? Então, a colheita é prevista, acredito que se tudo segue normal, dentro de 30, 40 dias vamos começar a colheita. Com o mesmo atraso que tivemos no plantio, vamos ter para início da colheita. E aí, diante desse atraso, como é que fica a janela para a segunda safra de milho? Vai ter como plantar milho em uma boa janela por aí? Não, a janela vai ser muito reduzida. Eu acredito que máximo de 15 dias, já com risco de entrar em março. E os plantios em março, na maioria das regiões, já é muito suscetível à geada de junho, julho. Acredito que quem sair da janela vai estar botando um investimento mais baixo, com sementes de menor valor, e ou vai direcionar a trigo e também a cobertura com adubo verde. E aí, Eno, olhando para a comercialização agora dessa soja, como é que estão as vendas? O produtor aí do país conseguiu avançar com essas vendas, aproveitar bons preços? Como é que está essa comercialização? Então, tivemos vendas com preço bom, comparando ao ano passado, lá início de setembro, começo de outubro, quando o preço começou a repontar um pouco, ao patamar de 19, 20 dólares a bolsa. E depois, como foi subindo o preço, o mercado foi melhorando, foram tendo comercializações. Agora estamos no patamar de 460, 470 dólares a tonelada e acredito que muitos não têm volume para poder vender antecipado. Alguns tiveram a venda de 30%, 40% e outros talvez já chegaram a 80%. Então acredito que a porcentagem de produção com sobra para comercializar com preço nesses patamares que estão agora não vai ser muito, porque com 50% já fizeram a venda antecipada. E aí, Eno, para a gente encerrar a nossa conversa, como é que vocês, produtores aí no Paraguai, estão enxergando essas questões que estão acontecendo aí na Argentina, né, o país vizinho, essa impossibilidade de exportar milho, agora uma cota de exportações de milho, como é que tudo isso repercute aí no Paraguai?
Então, no momento, a questão do milho está todo meio em stand-by, como se diz, as pessoas estão na expectativa, aguardando, porque não tem volume de milho a ser comercializado no momento. Então, hoje, a visão, o olho do produtor está no mercado Chicago da soja, buscando ver se ainda arrisca vender algo mais, mas com preocupação nós vemos também a situação do nível do Rio Paraguai, que não está subindo a nível bons para as caças trabalharem, e a política argentina também preocupa ao Paraguai. Eno, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí do país. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu acredito que o agricultor ele tem que seguir acompanhando o mercado e fazer uma boa prática agrícola, fazer os cuidados culturais, porque agora vem a questão da ferrugem, começa com esse clima que estamos tendo, úmido, calor, e ferrugem, no momento, não temos notícia de foco de ferrugem, mas é questão de dias vai aparecer. Então é importante a pessoa continuar monitorando a agricultura e aproveitar, colher o máximo de produção para aproveitar esse preço do momento que está a nível há muitos anos não visto. Eno, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando os trabalhos de colheita aí no Paraguai. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Esse, o Eno Mítios, ele que é presidente da APS, Associação Paraguaia dos Produtores de Soja, Oleaginosas e Cereais. Ele conversou com a gente para explicar um pouquinho como é que está o desenvolvimento das lavouras de soja lá no Paraguai até esse momento. O Eno destacando que os trabalhos de plantio começaram atrasados por conta da falta de chuvas, mas a partir do mês de outubro essas chuvas voltaram em volumes interessantes lá nas regiões produtoras do Paraguai, e com isso o produtor conseguiu semear a maior parte das suas áreas antes do final do mês de outubro, ainda garantindo uma boa janela para essa lavoura de soja. A expectativa lá no Paraguai é que a produção final dessa safra 2021 fique entre 9 milhões e 9,5 milhões de toneladas. A expectativa inicial era 10 milhões, mas essa perda se dá devido a algumas regiões do país que enfrentaram mais problemas com essa falta de chuvas, então nessas regiões a produção deve ser um pouco menor, nas demais a produção será ainda boa, por isso essa expectativa entre 9 e 9 milhões e meia de toneladas de soja lá no Paraguai. O Eno também destacando que para a segunda safra de milho a janela vai ficar bastante apertada, vão ser apenas cerca de 15 dias de boa janela para semear o milho. Aqueles produtores que ficarem fora dessa melhor janela devem apostar numa cultura de milho com menos investimentos, menos tecnologias, ou até mesmo migrar essa produção para o trigo ou para algumas plantas de cobertura, já pensando na próxima safra de soja. O Eno destacando por fim que o produtor paraguaio já vendeu boa parte dessa produção, muitos produtores já 80% vendidos para essa safra, outros entre 30% e 40%. Com isso, os volumes disponíveis para negociação nesse momento são bastante restritos, mesmo com os preços bastante elevados. Então, nesse momento, o produtor paraguaio não tem muitas condições de aproveitar esses preços altos, já que muita coisa já foi vendida. O Eno também destacando as preocupações do produtor paraguaio com o que vai acontecendo na Argentina, produtor de olho nas questões aí de proibição de exportação de milho na Argentina, agora uma cota para essa exportação, e também se preocupando com o nível do Rio Paraguai, que vai interferir nesse escoamento da produção paraguaia, e também nas questões políticas da Argentina, já que essa produção paraguaia, para ser escoada, precisa passar pela Argentina, então tudo isso pode impactar na hora dessas vendas. Então o produtor paraguaio, ao mesmo tempo que mantém o foco na sua lavoura, realizando os seus tratos culturais, fica acompanhando toda essa questão de mercado e também política lá no país vizinho, na Argentina. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.